Olá, alunos da classe dos adolescentes. Eu me chamo André Bernardo, eu sou seu professor da Escola Bíblica Dominical e você está no canal Palavra EBD. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 5 da classe dos adolescentes, com o título O Grande Erro da Humanidade. A lição é a lição número 5, a revista é a revista dos adolescentes do primeiro trimestre de 2025, com o tema Gênesis, o livro dos grandes começos, e o comentarista é João Paulo Mendes. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, este é o momento para você clicar no botão inscrever e inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações, dar o like no gostei e deixar aquele comentário abençoado para que eu possa identificar, saber de onde você está nos ouvindo, nos assistindo e para você assinar a sua chamada. Então, para você fazer parte da nossa classe preparatória da classe dos adolescentes, basta você inscrever-se em nosso canal, que você já estará no nosso radar de oração. São mais de 2.000 inscritos em nosso canal com o mesmo propósito. E qual propósito? Aprender da palavra de Deus. Vamos para a leitura bíblica da lição da classe dos adolescentes. A leitura bíblica será feita no livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 15. Como eu sempre costumo orientar os nossos alunos, é que você faça uma leitura pausadamente, respeitando todos os pontos, anotando as frases ou as palavras de maior complexidade, fazendo uma pesquisa. Também você pode ler em outras traduções de Bíblia que você tiver na sua casa, para você ter ainda uma maior compreensão da palavra, da leitura que você está fazendo. Então isso é muito importante. E você, professor, quando estiver lá na sua classe com seus adolescentes, pensa para um ou mais adolescentes fazer a leitura, podendo fazer cada uma leitura de um verso, ou fazer uma leitura alternada com a sua classe, trazendo mais engajamento, mais compartilhamento das informações entre você, professor, e os seus alunos. A mensagem desta lição diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com quem? Com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está descrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Partimos para os objetivos desta lição da classe preparatória dos adolescentes. Sim, é uma classe preparatória, a nossa classe aqui no YouTube, porque você deve participar da classe presencial aí na sua igreja, na sua congregação. Participando presencialmente, você vai ter dinâmicas, vai poder ouvir testemunhos e muita coisa boa para você ainda mais ficar engajado e ainda mais aprender da palavra do Senhor. Aqui nós preparamos então a aula para você estar afiado aí no dia que acontecer então a aula presencial na sua igreja, na sua congregação. O primeiro objetivo é destacar a origem do pecado. Então, nesta lição, nós vamos destacar a origem do pecado. O segundo objetivo desta lição é apresentar as consequências do pecado para toda a humanidade. Então, nós vamos aprender a respeito das consequências deste erro, deste pecado. E o terceiro objetivo desta lição, desta semana, é mostrar a promessa divina de redenção dos homens. Então, nós temos uma promessa que foi feita lá no início e que se cumpriu. E hoje nós podemos desfrutar dessa salvação. Aleluia! Vamos agora para o Ei Professor. Então fique preparado aí, professor. Um dos pontos marcantes da pós-modernidade é a defesa da não existência de verdades absolutas. Porque a humanidade hoje em dia, nesta geração, tem pregado a seguinte situação: cada um tem a sua própria verdade. Então não existe uma verdade absoluta, mas isso é mentira, mentira do inimigo. A palavra de Deus é a palavra absoluta ou a verdade absoluta para as nossas vidas. Olha só, em relação ao pecado, a implicação dessa ideia é ainda mais grave, visto que não poucas pessoas defendem que a ideia de pecado é relativa, de acordo com a sua verdade, negando assim o padrão bíblico para aferir o que é certo e o que é errado. Por isso, a presente aula é desafiadora, pois cabe a você mostrar aos alunos que o pecado é real e que ele tem consequências terríveis para o homem. Mostre aos seus alunos que o pecado é algo grave e que, como cristãos, devemos nos afastar de práticas pecaminosas. Tome muito cuidado. Ore para que o Espírito Santo convença seus alunos do pecado, da justiça e do juízo.
Vamos descobrir. O mundo nem sempre foi um ambiente perigoso, então hoje nós temos que tomar muito cuidado quando entramos em uma floresta, por exemplo, os animais selvagens, né? Até animais que aparecem no nosso cotidiano urbano, nós temos que tomar cuidado. Mas o mundo nem sempre foi um ambiente hostil, um ambiente perigoso, com pandemias, mortes, catástrofes e outros males, né? Antes do pecado, tudo era perfeito, tudo era harmonioso, tudo era maravilhoso. Porém, Adão e Eva, representando toda a humanidade, porque eles foram os nossos pais, os primeiros homens, né, de toda a humanidade, resolveram desobedecer ao mandamento divino e assumir as consequências desse ato. Você sabe os detalhes dessa história? Do maior erro da humanidade? Vamos aprender mais sobre o assunto nesta aula. Então, agora é a hora de aprendermos. Vamos agora para o nosso primeiro ponto da lição da classe dos adolescentes, que traz o título A Origem do Pecado. O que é pecado? Basicamente, é desobediência à vontade divina. Vejamos passagens que nos confirmam isso. Olha só, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, olha o que ele nos diz. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade é o quê? Desobediência, é desonrar, é desobedecer uma ordem de alguém. Então, quando nós pecamos, nós desobedecemos a ordem do Senhor Jesus para as nossas vidas. Foi o que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Olha só, errar o alvo proposto por Deus também tem essa conotação, errar o alvo. Salmo capítulo 25, verso 7 nos diz: Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Olha só, nós entendemos então que é errar o alvo. O salmista, ele lembra ao Senhor que não lembres do pecado de sua mocidade, dos erros que ele cometeu, mas que o Senhor opere com misericórdia em sua vida. Olha só, é transgredir o mandamento perfeito do Senhor. Então, pecar é transgredir as verdades absolutas da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor. Romanos capítulo 3, verso 23 nos diz, olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando o pecado entrou no mundo, ele destituiu toda a humanidade da glória do Senhor. Olha só, a ordem dada ao homem. Então, o nosso primeiro assunto desse primeiro ponto é a ordem dada ao homem. Qual foi a ordem dada para Adão e Eva? Olha só, ao plantar o jardim com diversidades de frutas para o sustento dos homens, dos humanos, Deus disse que poderia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como nós vemos aqui em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. E o ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas aqui, essa ordem, nós vamos ver mais à frente, que é algo muito sério. Isso era um voto de confiança que Deus dara à humanidade, ou seja, a Adão e Eva, os primeiros homens. Olha só, Deus só dá mandamentos que sejam possíveis de serem cumpridos. Então, esta ordem, este mandamento, não era impossível de se cumprir. Por quê? Deus havia criado toda uma imensidão de plantas e frutos para que o homem pudesse comer, se alimentar, viver, consumir. E apenas uma árvore do jardim que ele não poderia consumir. Mas isso, Deus não estava testando simplesmente o homem, mas dando um voto de confiança. Olha só, não comer o fruto que o Senhor havia ordenado que não comesse era uma manifestação de sua confiança e de sua bondade para com o homem. Olha só o que diz Salmo 119, 96. Tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandado é amplíssimo. Então, o mandado do Senhor, ele é amplo, nos dando então entendimento daquilo que é o certo e daquilo que não é o certo, que é o errado. Então, Deus, através desse mandamento, além dele estar confiando no homem, ele estava mostrando ao homem a sua bondade. Olha, você tem tudo para você se alimentar. Não se preocupe com esta árvore. Apenas viva a sua vida plenamente. Olha só, o segundo assunto diz a desobediência no jardim.
Então, olha só, Deus havia provido uma imensidão de alimentos, não só alimentos, mas belezas para os olhos, para o entendimento, para uma paz interior, mas aconteceu o quê? A desobediência. Olha só, o diabo ele usou um ser irracional para enganar o ser racional. O que o diabo usou? O diabo usou a serpente, que era um ser irracional, para enganar o ser racional. Quem era o ser racional? O homem e a mulher. Olha só, se ele se apresentasse como um ser humano, com certeza Adão e Eva, né, eles perceberiam no mesmo momento e eles se afastariam. Então, se ele se apresentasse como o espírito maligno que ele era, possivelmente Adão e Eva perceberia essa questão. Mas, devido à sua astúcia, ele então usou a serpente, que era um ser comum, um ser nativo, para se apresentar, e aí então isso fez com que o ser humano pudesse ter comunicação com este ser. O inimigo, astutamente, ele se apossou daquele ser, que era um ser comum, nativo da terra, em que o homem e a mulher já conhecia, já tinha visto, e aí então ele intenta contra o entendimento destes homens. Olha só, mas quem é o diabo? O diabo é o tentador, é o pai da mentira, que procura enganar as pessoas, induzindo ao erro e ao pecado. Olha só Apocalipse capítulo 12, verso 9, que nos diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha só, aqui nós temos então o conhecimento de quem é o diabo. Muitos por aí estão pintando o diabo como se fosse algo bom, como se fosse algo do oba-oba, das festas e tudo mais. Mas não se engane, porque o inimigo ele tem essa qualidade de se disfarçar para enganar as pessoas. Então nós precisamos ter isso em mente. O diabo é um enganador. Ele procura de todas as formas enganar a criação de Deus. Segundo assunto ainda, falando da desobediência no jardim, nós vemos a primeira estratégia que o inimigo utilizou para enganar a mulher, para enganar Eva. Ele foi assim questionar o conteúdo do mandamento do Criador. Então o que ele fez? Ele questionou, junto com a Eva, sobre o mandamento de Deus. Olha como ele é astuto. Gênesis capítulo 3, do verso 1 a 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis. Olha só a psicologia inversa que o diabo usou contra a mulher. Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher responde, né? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente usou uma psicologia inversa para que a pudesse confundir a mente da mulher. Olha só, a segunda estratégia que ele usou, né, que o inimigo usou, foi confundir a mente dela. Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5, olha o que ele diz. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Dizendo, né? Não, o que o Senhor falou para você, o mandamento que Deus deu, é mentira. Ele estava errado. Você não vai morrer. Não é bem assim que as coisas acontecem. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos. Então, quer dizer, ele confundiu a mente da mulher. Olha como o inimigo trabalha. Ele trabalha de formas para trazer confusão na nossa mente, mostrando que aquilo que é errado perante a palavra de Deus não é bem errado assim, mostrando que todos os caminhos levam a Deus, que não é bem assim como está na palavra. Você entende como o inimigo, ele trabalha na nossa mente tentando nos enganar? Não é que ele entra na nossa mente, ele não tem poder para isso, mas ele consegue induzir, né, mostrando de formas abstratas, confundindo a nossa mente, criando confusões na nossa mente, para que a gente questione: mas será que é tudo isso mesmo? Será que não é simplesmente eu comer e abrirão os meus olhos? Então eu não vou morrer, só vai abrir os meus olhos.
Olha só a confusão que ele colocou na mente da mulher. Aí ele disse, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só o que a isca que ele lançou no ouvido da mulher. Ele falou assim: sereis como Deus. Então ele lançou uma curiosidade no coração daquela mulher. Será que se eu apenas comer um fruto tão pequeno, tão simples, eu serei como Deus? Ele despertou a curiosidade na mulher. O inimigo ele é astuto, precisamos tomar muito cuidado. Olha só, quais os resultados da estratégia do inimigo? Olha o que o inimigo conseguiu com essas estratégias que ele aplicou na mulher. A mulher foi enganada, o homem consentiu no engano de sua mulher, resultando em desobediência a Deus? Sim, porque a mulher, sim, ela foi enganada, mas o homem, ele não tinha conversado com a serpente. Então, quer dizer, o homem ele aceitou de bom grado. Então ele foi desobediente mais do que a mulher. Porque o homem, ele sabia do mandamento expressamente, porque Deus havia falado com ele presencialmente, não com a mulher. E depois ele havia passado essa informação para a mulher. Agora, quando ele aceita o fruto, ele aceita de forma consciente, sabendo do que poderia, sabendo dos riscos. Então, o homem, ele resultou o quê? Na desobediência. Também na entrada do pecado no mundo, condenando toda a humanidade. Gênesis capítulo 3, verso 10 diz: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Jesus ele questionou, procurou Adão no jardim, porque todos os dias Deus ia no jardim e conversava com Adão face a face. E aí então ele questiona Adão: por que você se escondeu? Qual o motivo? Nós nunca tivemos isso entre nós. Nós sempre tivemos uma boa relação, uma boa conversa todos os dias. Aí ele pega e fala: ouvindo a sua voz, porque estava nu, me escondi. Deus, na hora, ele entendeu que ele havia desobedecido o mandamento do Senhor. Partimos agora para o nosso segundo ponto da lição dos adolescentes, que traz o título As Consequências do Pecado. Então, nós vimos no primeiro ponto, né, o motivo do pecado, o que era pecado, por quê, qual foi a estratégia que o inimigo usou para enganar o homem e a mulher, e agora nós vamos, nesse segundo ponto, apresentar as consequências do pecado. Então, são consequências muito sérias que nós precisamos tomar muito cuidado no nosso dia a dia, porque nós estamos sujeitos a isso. Olha só, o primeiro assunto diz: consequências para o homem. A recompensa do pecado foi o quê? A morte. Gênesis capítulo 2, verso 17 nos confirma isso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, a consequência do pecado é a morte. E nós vamos ver quais mortes que o pecado acarreta em nossas vidas. Olha só, nós temos a morte, então, entrou no mundo mediante o pecado do ser humano e ela opera de três formas em nossa vida. A primeira é a morte física. Este mal atingiu todos sem exceção, todos. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de uma raça, de outra raça, toda a humanidade está fadada à morte física. Mateus capítulo 10, verso 28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, todo ser humano está fadado à morte física. Depois, segunda morte, que é uma consequência do pecado, é a morte espiritual. Esse mal separou o homem de Deus. Quando Adão e Eva pecou e entrou o pecado no mundo, com o pecado houve a separação do homem com Deus. Lembra lá que Deus sempre vinha no jardim, conversava com Adão face a face, e havia ali um relacionamento que ia além do relacionamento físico, mas era um relacionamento espiritual. Havia uma santidade envolvida entre o homem e Deus. Mas como o pecado, e como Deus não aceita o pecado, porque Deus é santo, então ele não aceita o pecado, houve essa separação, essa ruptura entre o homem e Deus, uma ruptura espiritual. Olha só, Romanos capítulo 7, verso 24 e 25, ele nos diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então nós vemos aqui que houve uma ruptura e Paulo, né, ensinando aos romanos, ele fala muito bem isso. Miserável homem que sou. Quem poderá livrar o meu corpo, né? Livrar o meu corpo da morte. Depois nós temos ainda a morte eterna. Então, além da morte física, da separação espiritual do homem com Deus, ainda temos a morte eterna. E toda a humanidade está fadada a esta morte. Olha só, esse mal condenou o homem à morte eterna. Apocalipse capítulo 20, verso 12, nos mostra o que acontecerá. Apocalipse é um livro ainda de profecias que não se cumpriram, e ele já nos mostra o que acontecerá nesta morte eterna. Olha só. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então nós vemos aqui claramente que, mesmo que você passe pela primeira morte, que é a morte física, depois pela morte espiritual, você ainda tem a morte eterna. Então não pensa você que morrendo aqui acabou-se, se desintegrou o corpo e acabou. Não, ainda existe uma continuação. E nessa continuação será determinada por aquilo que você fez, por aquilo que você aceitou em vida. Então, após a morte, como diz a palavra, segue-se o juízo, que é o quê? A morte eterna ou vida eterna. Mas nós vamos, nesse momento, focar somente na morte eterna. Olha só, o segundo assunto diz consequências para a natureza. Então, a consequência do pecado, ela não atingiu somente o homem, mas atingiu também a natureza. A natureza também sofreu por causa da queda do homem. Por quê? Olha só, a terra era sujeita ao homem. Em Gênesis, nós vemos o Senhor imputando autoridade ao homem para dominar a terra e todos os seres viventes nela. O pecado anulou esse domínio e autoridade para o homem. Portanto, a natureza também recebeu uma pena por ocasião do pecado, pois a partir da sentença divina, a terra não daria mais seu fruto com facilidade. Então, nós vemos que não é só uma questão do homem, do erro do homem e da consequência na vida do homem, mas também isso abrangiu a toda a terra, aos seres, a todos os seres vivos, seja ele animal, vegetal, mineral. Também sofreram com isso. Olha só, houve desequilíbrio no produto da terra e na vida dos próprios animais, que também foram destinados a serem mortos para a alimentação dos homens. Por isso, a natureza clama e geme pela restauração que virá da parte do Senhor. Olha só, Romanos capítulo 8, verso 19 a 22 nos diz assim, olha, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que a sujeitou? O pecado, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque nós temos presenciado pandemia, porque nós temos presenciado grandes epidemias, pandemias, terremotos, maremotos, tsunamis, tudo isso, tempestades, furacões, é a terra gemendo, porque também foi sujeitada à consequência do pecado. Olha só, 22. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Chegamos ao nosso terceiro ponto desta lição da classe dos adolescentes. O título desse terceiro ponto diz a promessa de salvação. Então, no primeiro ponto, nós aprendemos a respeito do pecado, né, do erro cometido, do que é o pecado, a respeito do inimigo, como ele agiu. No segundo ponto, nós aprendemos a respeito da consequência do pecado, até onde esse mal atingiu, né? Se ele atingiu somente aos homens, não, ele atingiu a todos,
não somente os homens, mas também até a natureza. Mas agora, no terceiro ponto, nós vamos apresentar para você a promessa de salvação. Oh, glória a Deus! Você tem salvação sim, meu irmão, minha irmã. Creia, porque a salvação veio até os homens, em nome de Jesus Cristo. E é o assunto desse terceiro ponto. Se você ficou conosco até este momento do vídeo, é porque você está gostando do nosso conteúdo. Então eu quero reforçar, pedir a você para fazer parte da nossa classe. De que forma? Clicando no botão inscrever-se no nosso canal e você já estará então assinando a sua chamada ou a sua presença em nosso radar de oração, fazendo parte da nossa classe preparatória dos adolescentes. Então eu conto com a sua ajuda. Clique também no botãozinho aí de like, né? Para que a plataforma do YouTube possa apresentar o nosso conteúdo como sendo um bom conteúdo para mais e mais pessoas também terem acesso a essas informações que nós estamos apresentando para você. Mas vamos lá, chega de conversa. Vamos para o nosso primeiro assunto. Deus promete uma solução para o pecado diante do pecado de Adão e Eva. Você acha que Deus ia deixar você à sua própria sorte, à sua própria mercê? De forma alguma. Deus ama você, ama a mim, ama você demais. Você acha que Deus ia deixar a gente à nossa própria sorte? De forma nenhuma. De maneira nenhuma. Deus traça um plano redentor para o pecado do homem. Essa promessa estava ligada ao envio de quem? De Cristo à terra, que é a solução para o pecado do homem. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia! Isso é motivo de alegria, irmãos. Nós estávamos fadados à morte, morte física, espiritual e morte eterna. Mas com Jesus nós temos a salvação, a promessa de salvação. Olha só, vejamos então o plano original, ou seja, quando o Senhor traçou o plano da salvação. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este foi o plano que Deus estabeleceu lá no início, logo quando o homem pecou, mostrando para a humanidade que ele não havia deixado ou desistido da sua criação. Mas ele traçou o plano em que nasceria um homem vindo de uma mulher e que ele sofreria, teria que sofrer e passar pela cruz. A serpente iria ferir o seu calcanhar, mas ele pisaria na cabeça da serpente, trazendo salvação para a humanidade. Olha só, o segundo assunto diz o nascimento do Salvador. Como que foi o nascimento do Salvador? O cumprimento da promessa mostra que o Senhor não havia abandonado o homem à sua própria sorte, tendo que lutar para alcançar um perdão que não era possível ter, por causa da condição do pecado. Mas Maria, descendente de Eva, descendente direta, foi contemplada pelo Senhor para dar a luz ao Salvador do mundo. Aleluia! Olha só o que diz Lucas capítulo 1, verso 26 a 33. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Verso 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha o cumprimento da promessa. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia! O cumprimento da promessa de salvação para a humanidade, aleluia, foi realizado através de uma virgem, através de Maria, que foi contemplada, agraciada pelo Senhor. Ela achou graça diante de Deus para trazer à luz
o menino. Glória a Deus, aquele que salvaria a humanidade de seus pecados. Olha só, cumprida esta promessa do jardim, Deus enviou ao mundo uma solução para o pecado. Que solução é essa? Jesus Cristo. Olha só Romanos capítulo 5, verso 17. Porque se pela ofensa de um homem, de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, graça concedida através do sacrifício de Jesus e do dom da justiça, reinarão em vida por um só. Quem? Jesus Cristo. Aleluia! Entendemos que as promessas de Deus são infalíveis e fiéis. Elas se cumprem no tempo certo. Deus não iria deixar o seu povo à sua própria sorte, de forma nenhuma. Mas Deus já havia traçado o seu plano. Aleluia! E no tempo certo, Deus cumpriria, porque Deus é infalível em suas promessas. O homem pode não cumprir com as suas promessas, mas Deus ele cumpre as suas promessas. Olha só, segundo o livro de Samuel, capítulo 22, verso 31 a 33, olha o que ele nos confirma a respeito desse Deus poderoso. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada, é pura, e é escudo de todos os que nele confiam. Então, se você confiar na palavra de Deus, ela é escudo para a sua vida, para você enfrentar qualquer situação na sua vida. Por quê? Quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Não existe outro. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Glória a Deus, a promessa feita lá no jardim do Éden, quando o homem caiu, Deus cumpriu através de Jesus, porque a sua palavra não volta vazia. Deus cumpre as suas promessas porque ele é infalível. Glória sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos agora para a nossa conclusão desta lição maravilhosa. Que lição abençoada que nós estamos aprendendo, meus irmãos. Olha só, Adão e Eva pecaram contra Deus. Eles duvidaram em seus corações do bom mandamento divino e escolheram desobedecer a Deus. Assim, o pecado entrou no mundo, trazendo muitas consequências ruins para o homem e para a natureza. Deus, porém, providenciou uma forma de o homem voltar a se relacionar com ele e ao enviar Jesus ao mundo. Cristo é o cumprimento da promessa do Éden. Ele é o Salvador. Pense nisso. Em algum momento da sua vida você já duvidou da boa vontade de Deus, sentindo-se tentado a pecar? Olha só. Todas as vezes que um homem peca voluntariamente, ainda não diga com os lábios, a sua ação está dizendo: as coisas melhores que posso desfrutar e Deus está proibindo, esta voz não é a de Deus, mas do inimigo, de Satanás. Não acredite na voz do inimigo. Escute o Criador. Obedeça os seus mandamentos e você viverá eternamente com o Senhor. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, a origem do pecado. O ponto 2, as consequências do pecado, e o ponto 3, a promessa de salvação. Eu espero você na próxima aula e que Deus te abençoe. E lembre-se, quem não senta para aprender não está preparado para ensinar.